transporte coletivo é muito importante para a sociedade, pois através dele é proporcionada a mobilidade à população, principalmente para quem não tem condições de adquirir veículos particulares, assim possibilitando que todos possam realizar suas tarefas. Sua importância alcança patamares sociais e ambientais, em que a vantagem é a capacidade de transporte, que pode chegar a 200 pessoas em um ônibus biarticulado. Em 2011, uma pesquisa feita pelo IPEA mostrou que 65% da população usavam o transporte público, principalmente nas capitais, tendo como destaque a região paulista. Uma pesquisa feita pela sexta edição da Pesquisa sobre Mobilidade Urbana, em parceria com o IBOP, mostra que os 60% dos entrevistados dão importância aos metrôs para a mobilidade e 41% veem os corredores de ônibus como a solução. Tanto o metrô como os corredores de ônibus facilitam muito na hora de se locomover na grande cidade, principalmente as pessoas que moram nas regiões periféricas da cidade e trabalham nos centros, pois há uma redução do tempo que ela percorre no trânsito. Porém, uma reportagem da BBC mostra que as pessoas passam um terço do seu dia no transporte público, fruto de uma falta de planejamento que afeta a qualidade de vida da população. A questão do deslocamento em distâncias muito grandes e um tempo muito grande é ruim não só para o usuário do transporte coletivo, que perde muitas horas na sua vida, que poderia estar convivendo com a família, poderia estar estudando, praticando esporte, um lazer. É ruim para a cidade, porque a cidade, para levar um trem, um metrô numa área muito grande, ela gasta muitos milhões de infraestrutura. E isso muitas vezes já vem carregando. Então, quando você chega próximo à região mais densa, mais centralizada, o transporte já está absolutamente carregado. Um sistema de transporte precário e superfaturado nas mãos de empresas privadas que se interessam com o lucro e não com o bem-estar dos seus usuários. Os altos preços dos transportes, que são acompanhados por uma má qualidade dos serviços, desanimam o olhar da população sobre os transportes públicos como facilitador da mobilidade, que deveria ser o objetivo. Assim, citando a Pude Vasconcelos, o trânsito é uma disputa pelo espaço físico que reflete uma disputa pelo tempo e pelo acesso aos equipamentos urbanos. É uma negociação permanente, coletiva e conflituosa do espaço, pois, no trânsito, surgem conflitos de interesse de um grupo social contra o outro. Sob o ponto de vista ideológico, a posição que as pessoas se atribuem e ocupam na sociedade vai condicionar sua disputa pelo espaço através da eleição e uso de determinados meios de transporte. Essa disputa pelo espaço gera o conflito físico, acarretado à negociação desse espaço pautada pelo poder real ou imaginário de cada ator social envolvido. Cada homem vale pelo lugar onde está. O seu valor como produtor, consumidor, cidadão depende de sua localização no território. As palavras de Milton Santos podem dar uma luz para entender a desigualdade no transporte público paulista. Segundo o IBGE, 38% da população ocupada do estado de São Paulo está concentrada no setor de serviços, em sua maioria trabalhadores que se deslocam diretamente para o centro todos os dias. Em março de 2020, na Brasilândia, bairro da zona norte da capital que lidera as mortes pelo coronavírus, para o deslocamento de transporte público para Consolação ou Pinheiros, será necessário um ônibus e um metrô. Para trabalhadores terceirizados, isso já seria R$ 8,80 diários. Novamente, nas palavras de Milton Santos, há em todas as cidades uma parcela da população que não dispõe de condições para se transferir da casa em que mora, isto é, para mudar de bairro, e que pode ser explicada sua pobreza pelo fato de o bairro de sua residência não contar com serviços públicos, os produtos têm custo maior, tudo isso contribuindo para que sua pobreza seja ainda maior e sua capacidade de mobilidade dentro da cidade seja igualmente menor. Isso sem levar em conta a necessidade de lazer, que se encontra geralmente em centros, o que torna ainda mais caro o acesso para periféricos, que não costumam as ter por perto de suas residências. O teórico dizia como certas áreas não dispõem de certos bens e serviços. Somente aqueles que podem se deslocar até os lugares onde tais bens e serviços se encontram têm condições de consumi-los. Assim, cruzar todo mundo no meio de uma cidade como São Paulo. E aí eu queria lembrar também que São Paulo tem essa questão, né, de uma divisão de áreas, que é aquela divisão clássica, né, de que as pessoas mais abastadas, em geral, estão nas regiões centrais, né, obviamente, e quem mais precisa, né, são as pessoas que estão mais longe dos trabalhos e que vão o tempo inteiro estar dentro desses transportes e que estão sendo sistematicamente negligenciadas também, porque as pessoas que estão nas regiões centrais não estão mais preocupadas com isso, porque elas já resolveram o problema delas com os aplicativos.
Durante a pandemia, as linhas da região central tiveram uma redução de 68% de passageiros e 61% no número de ônibus circulando, ao passo que na região leste a demanda reduziu menos, mas a oferta foi a mesma. Assim, um estudo na Rede de Pesquisa Solidária concluiu que as desigualdades relacionadas ao transporte público aumentaram em razão das medidas adotadas pelos gestores durante a pandemia. De acordo com a pesquisa, as alterações feitas no sistema de transportes durante a pandemia elevaram em até 80% a frequência nas estações nas regiões periféricas. A redução da circulação de ônibus, que pode fazer algum sentido do ponto de vista financeiro, provoca lotações, aglomerações e aumenta, assim, o risco de contágio da população. As desigualdades sociais e de raça nos deslocamentos urbanos aumentam o risco de contágio em moradores das periferias. O gráfico mostra, em geral, essa diminuição nos primeiros meses. Porém, com o passar dos meses, nas regiões mais afetadas, a lotação nos ônibus se mantém muito próximas dos níveis observados antes da pandemia. Nesse cenário, em que a redução da oferta não é proporcional à redução da demanda, a lotação estimada para grande parte das linhas periféricas foi maior do que 6 passageiros por metro quadrado, diferente do distanciamento social recomendado de pelo menos 2 metros. Com a redução de rotas e frequência de ônibus, alguns trocaram o meio de transporte para metrô ou ferroviário. A frequência de estações em São Paulo, no início de maio, por exemplo, estava em 30% do usual nas regiões centrais, com condições de isolamento social maiores. Por outro lado, nas regiões periféricas, a demanda surgiu aos padrões anteriores à pandemia e, em alguns casos, chegou a ser até 80% maior. As linhas vermelhas representam o risco de contaminação nessas linhas de transporte público. Já com 45% de isolamento em São Paulo, é possível notar o maior risco nas periferias. Em suma, o transporte público, mesmo sendo de grande importância para o funcionamento da sociedade e para o direito de ir e vir, é problemático em vários aspectos. O objetivo primário sendo o lucro e não a melhora de serviços, cria severas questões que prejudicam principalmente os já marginalizados. Com menos linhas que o necessário em suas regiões habitacionais e um preço que não condiz com as rendas. E na pandemia, essa situação se agravou. Mesmo as provisões de contenção do vírus se mostram ineficazes. Diminuir a quantidade de trens e ônibus acabou criando lotações que só espalharam o vírus, já que boa parte da classe trabalhadora não conseguiu manter-se em casa. O que podemos concluir, portanto, é que o transporte público opera sistematicamente excluindo periféricos, e assim falha em sua função, possibilitar viagens pela cidade para todos.